Os Chucuru do Urubá afirmam que a palavra Chucuru do Urubá significa o respeito do indígena com a natureza. Eles afirmam também que Uru é um pássaro e o Bá é uma árvore sagrada que tem nas matas serranas lá da Serra do Urubá. E a Serra Urubá tem esse nome porque esses povos habitam essa região. Então, Chucuru do Urubá, como afirmam os indígenas, significa o respeito do indígena com a natureza. A Serra do Urubá, ela é uma das muitas serras que compõem a região chamada Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um conjunto de serras que compreende Pernambuco, Paraíba, parte do Ceará, do Rio Grande do Norte, e é um planalto que tem uma altitude média de 1.000 metros acima do nível do mar. No caso, por exemplo, na Serra do Urubá, uma das 24 aldeias indígenas, chamada Aldeia Vila de Simbres, que foi o núcleo inicial da colonização portuguesa, ela está a cerca de 980 metros a nível do nível do mar, né, da costa do Recife. Então é um conjunto de serras, faz parte do Planalto da Borborema, e nessas serras, na zona rural de Pesqueira e também do município de Poção, é onde habita a maioria dos 22 mil indígenas Chucuru do Urubá, e uma parte também, por razões históricas de expulsão das terras, para a implantação da agroindústria em Pesqueira, também cerca de 4 mil indígenas habitam a área urbana de Pesqueira. Salve, salve, galera do Pod História. Se você tá curtindo o nosso conteúdo, dá aquela força pra gente, segue o podcast na plataforma que você preferir, deixa seu like e comenta com suas ideias, sugestões ou até críticas, tudo pra gente melhorar cada vez mais. Um mega agradecimento às nossas apoiadoras e apoiadores recentes, a Stephanie de Souza Neves, a Elizabeth Pereira de Souza e o Fábio Bacila Saad, vocês são demais. O Pod História só existe porque tem uma comunidade incrível sustentando o nosso trampo. E aí, bora fazer parte dessa história? Se você curte o que a gente produz e quer ajudar a manter o podcast no ar, cola no apoia.se/podhistoriapodcast. Cada apoio, por menor que seja, faz total diferença para continuarmos trazendo episódios gratuitos e cheios de qualidade e senso crítico para vocês. E tem muita coisa boa vindo por aí. Então, se puder ajudar, dá um pulo no Apoia-se e se junta à nossa campanha. Agora, sem mais enrolação, bora pro episódio de hoje. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. Em pleno semiárido do Nordeste brasileiro, onde o sol incide forte sobre a terra vermelha e os rios somente após as grandes chuvas serpenteiam entre serras e vales, existem várias narrativas de resistência, afirmação sociocultural e mobilizações por direitos. São narrativas que remontam a séculos, mas ecoando com força no presente. Esse é um episódio sobre os povos indígenas, em específico os Chucuru do Urubá, habitantes no município de Pesqueira e Poção, no Pernambuco, e sua jornada através dos séculos XIX até o XXI. Em uma região onde a terra, as expressões socioculturais e a identidade são pilares de uma existência desafiando o tempo, as adversidades e os colonizadores invasores do passado e do presente, no alvorecer do século XX, os povos indígenas no Nordeste tinham vivenciado séculos de colonização. Desde a invasão dos portugueses, as indígenas terras foram cobiçadas, as expressões socioculturais negadas, desprezadas e as vidas transformadas em batalhas diárias pela sobrevivência. Em Pernambuco, região marcada pelo plantio da cana-de-açúcar e pelos engenhos no litoral e as fazendas de criação de gado no interior, o povo indígena Chucuru do Urubá e outros povos indígenas tiveram os territórios invadidos e reduzidos a pequenos fragmentos, enquanto a expansão agropecuária avançava implacável. As relações com a terra sempre foram sagradas para esses povos. Para os Chucuru do Urubá, a natureza não é um recurso a ser explorado, mas um parente a ser cuidado. Rios, florestas e montanhas são parte de um todo integrado, onde a vida humana se entrelaça com o cosmos. No entanto, essa visão de mundo colidiu frontalmente com os interesses dos colonizadores, que enxergavam a terra como mercadoria e os indígenas como supostos obstáculos ao progresso. No século XX, ocorreram novas mobilizações por direitos e novos desafios, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, em 1910,
1910 e posteriormente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Em 1967, durante a ditadura civil-militar, o Estado brasileiro tentou, de alguma forma, mediar as relações entre os povos indígenas e a sociedade nacional. No entanto, essas instituições frequentemente falharam em proteger os direitos indígenas, muitas vezes foram instrumentos de assimilação, controle e violências. O SPI foi extinto após várias denúncias, até de torturas. Em Pernambuco, os Chucuru do Ororubá e outros povos indígenas tiveram as terras invadidas por fazendeiros, as expressões socioculturais marginalizadas e as vozes silenciadas. Mas as diversas formas de resistências nunca cessou. Ao longo do século XX, os povos indígenas do Nordeste afirmaram expressões socioculturais e reafirmaram as identidades. No século XXI, essa resistência alcançou novos contornos. A demarcação de terras tornou-se o foco central, simbolizando não apenas o direito à terra, mas também o reconhecimento da existência e a dignidade dos povos indígenas. As expressões socioculturais Chucuru do Ororubá, com cantos, danças e rituais, segue sendo um farol de esperança e resistência. Para esse povo, a terra não é apenas um pedaço de chão, é a mãe que nutre, o espaço onde os ancestrais caminhavam e onde as futuras gerações vão viver. Protegê-la é proteger a si mesmo. Atualmente, no Nordeste e em Pernambuco, os povos indígenas continuam a escrever a história, com narrativas de mobilizações por direitos, mas também resiliência e esperança. Em um mundo cada vez mais globalizado, os indígenas nos lembram a importância de honrar as raízes, cuidar da terra e respeitar as diferenças. Suas vozes, por muito tempo silenciadas, ecoam agora, com força, convidando-nos a refletir sobre o passado, o presente e o futuro. E assim, sob o céu vasto do Nordeste, o povo Chucuru do Ororubá e tantos outros seguem em frente, firmes nas tradições, fortes nas resistências e eternos guardiões da terra, e afirmando as expressões socioculturais. A história dos indígenas é um chamado para que todos nós, indígenas ou não, nos reconectemos com o que realmente importa, a vida, a natureza e a humanidade que nos une. Para entendermos sobre os povos indígenas na região nordeste do Brasil, o Pod História tem como convidado o historiador Edson Silva, professor titular de História da Universidade Federal do Pernambuco, pós-doutor em História pela Universidade Federal do Ceará e pela UFRJ, especialista na temática indígena e coordenador do grupo de trabalho Os Indígenas na História, pela Ampul do Pernambuco. Não perca essa conversa ancestral e muito importante aqui no Pod História. O passado ganha vida. Professor, primeiramente, muito obrigado novamente, por aceitar participar do nosso programa e se apresente para os nossos ouvintes, explique principalmente o que motivou o senhor a se especializar nos estudos sobre os povos indígenas na região Nordeste também. João, boa tarde a todos e todas que serão nossos ouvintes posteriormente. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e parabenizar pela sua iniciativa, muito didática, muito importante e também de considerada relevância, uma vez que disponibiliza subsídios para professores e professoras e aprofundar uma dimensão formativa do conhecimento para suas práticas pedagógicas. A atuação docente em sala de aula é revolucionária na medida em que o docente busca novos conteúdos, novas abordagens, estudos, conhecimento, e, com certeza, a sua iniciativa é uma contribuição importante nessa perspectiva. Nesse sentido, eu quero parabenizar a iniciativa e agradecer mais uma vez o convite. Respondendo especificamente a sua pergunta, a motivação para que eu viesse a pesquisar a temática indígena é resultado de uma longa história que eu vou tentar resumir aqui. Eu estudei teologia na Igreja Católica Romana, no áureos tempos do arcebispo Noel de Câmara, que era um homem progressista, de uma igreja comprometida com os empobrecidos e mudanças sociais na época da ditadura civil-militar no Brasil. E motivado muito, na época, pelas discussões da teologia da libertação, que era uma teologia pensada a partir de um Jesus solidário com os empobrecidos e empobrecidas, principalmente na América Latina, diante de um capitalismo selvagem, feroz, explorador, que nós conhecemos seus efeitos deletérios até o momento. Então, nesse quadro, estudando teologia, eu me aproximei do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que é a pastoral do índio, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, eu trabalhei no CIMI por quase 10 anos, no escritório que existia em Recife, e
depois que eu saí do CIMI, o CIMI atuava com os povos indígenas em Pernambuco, então eu decidi pesquisar a temática indígena. Eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco sobre um aldeamento que foi engolido pela lavoura da cana no litoral, nas fraldas, né, no perímetro da região metropolitana do Recife, e depois me profissionalizei, lecionei em vários lugares, morei fora de Pernambuco, voltei a Pernambuco, fiz concurso na UFPE, e como professor já na UFPE, eu decidi, então, cursar o doutorado, que foi resultado também, tanto o mestrado como o doutorado, da minha relação com os povos indígenas, desde longa data, desde a participação no CIMI. Então, eu me aproximei do povo chucuru, onde a gente, junto com um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, pensamos um curso de formação para os indígenas, junto com eles, a pedido deles. E, a partir daí, então, eu decidi fazer uma pesquisa de doutorado sobre o chucuru do Urubá. Então, a motivação inicial foi essa relação com o CIMI, onde eu atuei por quase 10 anos, e que me motivou, posteriormente, a continuar pesquisando a temática indígena. E eu queria ressaltar na área de história, porque, em geral, a temática indígena ainda é vinculada apenas à pesquisa da antropologia, né? E eu queria discutir na área da história. Isso realmente tem um percurso, aí, inclusive teórico, político, metodológico, vincular os indígenas apenas às pesquisas antropológicas, porque a história não teria mais nada a refletir sobre o assunto. Então, isso foi uma questão central para mim, de foco, pesquisar os indígenas na história, né, no campo da história, uma vez que, na época, eram poucas pesquisas, eu terminei o mestrado em 1995, e, mais que isso, as reflexões sociológicas, históricas, aqui em Pernambuco, eram muito marcadas pelo cana-escravidão, bastante influenciado pelo Gilberto Freire. Então, os indígenas foram dados como extintos lá no século XIX, quando a situação não apontava isso, as informações não apontavam isso. Então, foi essa minha dedicação de estudar a temática indígena. E a gente percebe essa extinção, professor. Eu ainda não cheguei a fazer mestrado nem doutorado, mas é um objetivo que eu tenho. E uma possível pesquisa para um mestrado que eu gostaria de fazer seria justamente em analisar não exatamente os povos indígenas, mas esse apagamento que existe dentro dos livros didáticos, por exemplo, ali nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, de uma história africana e também indígena, ou pegar um tema que também está muito atrelado à desigualdade social, que são as temáticas das mulheres, né, que a gente não enxergava, não via. O senhor que disse que cresceu no período da ditadura, foi isso? O senhor que cresceu no período da ditadura talvez deva lembrar como que eram os livros didáticos, como que era o ensino, né, na época que o senhor era moleque, era estudante do ensino básico, né? Exato. Veja, temos duas questões aí. Havia uma abordagem conservadora, por exemplo, quem nos escutar posteriormente vai lembrar de quem eu estou falando, um autor chamado Antônio Borges Hermida, salvo engano até um militar, que era um livro de história, que era uma visão conservadora, aquela visão tradicional da história, que, de uma certa forma, é herdeira da discussão lá do século XIX, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foi quem pensou uma história do Brasil a partir do momento que o Brasil é independente, uma história nacional, e essa visão conservadora dos grandes nomes, grandes datas, grandes feitos, uma história oficial, né, chapa branca. E, a partir do período da ditadura civil-militar, nós vimos, em resistência a esse período de repressão e exceção, o surgimento de uma outra abordagem, que era a abordagem marxista. Mas mesmo essa abordagem marxista, que, de uma certa forma, também ela é herança do positivismo, do evolucionismo, ela não conseguia perceber essas especificidades. Se pensava em proletário, traduzindo para o contexto, em trabalhadores. Esses trabalhadores operários ou, no mínimo, camponeses, mas, mesmo pensando esses trabalhadores, a ideia genérica, não se via indígenas, mulheres, negros, e são abordagens posteriores quando nos aproximamos da história cultural, história social inglesa, né? Isso, então, há uma ampliação da abordagem. E ainda lembra você que há outras minorias, por exemplo, os povos ciganos, esses são completamente esquecidos. O último, se salvo engano, IBGE 2022, registrou cerca de quase 1 milhão de ciganos no Brasil, e ainda assim tem uma legislação contemplando o ensino da temática afro-indígena,
mas não temos ainda a temática cigana. Então, são temáticas que precisam ser retomadas nas pesquisas históricas e traduzir para o ensino, porque também não adianta a gente fazer excelentes pesquisas acadêmicas e isso não seja traduzido para o livro didático. Você apontou muito bem. Há uma necessidade cada vez maior de trazer essas questões para o livro didático, apresentá-las criticamente e formação docente para que o nosso alunado, né, o alunado em sala de aula, tenha o conhecimento dessas situações que vivenciam no dia a dia. Essas temáticas precisam ser abordadas, tanto nas pesquisas acadêmicas, como também traduzidas para o ensino, e nós estamos falando aqui do livro didático, que na maioria das vezes é o único instrumento pedagógico, né, a única ferramenta pedagógica disponível para docentes e estudantes. Então, esse livro também precisa contemplar, afinal, é a sociedade. Essa é a história do Brasil com suas diferentes expressões socioculturais, ou aquilo que eu chamo de sociodiversidades. O que seriam sociodiversidades? Seriam diferentes formas de ser e estar no mundo, modos de ser. Então, há modo de ser negros, há modos de ser indígena, há modo de ser cigano, e a nossa sociedade ela não tem uma cultura única, não existe uma cultura brasileira, não existe uma identidade brasileira, existem expressões socioculturais no Brasil, identidades no Brasil. Não existe o baiano, o paulista, o pernambucano, o carioca. Isso são identidades genéricas e observe que machistas e sexistas. Eu não digo a baiana, a mineira, a paulista. Então, é mais uma narrativa hegemônica e quando eu penso sociodiversidade, eu estou fazendo um contraponto. Eu estou dizendo é uma sociedade plural e nessa pluralidade nós temos que incluir as sociodiversidades ciganas, indígenas, afros e das diversas minorias. Agora, isso é uma disputa política que também passa pelo currículo, pelo ensino, pela formação docente, que são conquistas da sociedade, ora com avanço, horas com retrocessos. E nesse sentido, professor, de que maneira que as pesquisas históricas e também arqueológicas no semiárido nordestino do Brasil podem contribuir para a reconstrução da história e o conhecimento, né, sobre a cultura dos povos indígenas, dos povos ciganos, que habitam na região e também, de modo geral, no Brasil, antes da chegada dos europeus, principalmente ali, que a gente não conhece, a gente vai falar assim, vamos falar de história dos povos africanos no Brasil ou dos povos indígenas, principalmente os indígenas que já viviam aqui antes dos europeus, a gente não sabe, a gente não conhece, né? Vamos dizer assim, vamos colocar entre muitas aspas uma pré-história, né, que a gente já conhece hoje também, já entende como um preconceito, usar o termo como pré-histórica, como se esses povos não tivessem história, né, pré-chegada dos europeus. As pesquisas arqueológicas são muito importantes, são contribuições significativas e existem avanços reconhecidos. Mas precisamos entender não só apenas os artefatos arqueológicos, sejam artefatos cerâmicos, pinturas, esqueletos. É preciso tentar fazer um esforço para compreender os humanos nesse processo, né? Então, existem pesquisas importantíssimas. Aqui no Nordeste, basta pensar na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, ou aqui mesmo em Pernambuco, eu tive a graça de estar agora nesse último feriado do Carnaval no Vale do Catimbau, que é uma região aqui em Buíque, no sertão, que tem um conjunto de sítios arqueológicos maravilhosos. Então, são pesquisas que, em diálogo com a antropologia, com a história, como ocorre no México, seriam uma contribuição significativa para a gente pensar a história do Brasil antes do Brasil ser Brasil. Lamentavelmente, o que acontece, na maioria das vezes, é que a pesquisa antropológica, a pesquisa arqueológica, a pesquisa histórica, elas ocorrem de formas separadas. Eu incluí, inclusive, a pesquisa linguística, a pesquisa da história ambiental. Então, esses pesquisadores, essas pesquisadoras precisam dialogar mais. E dialogando, a gente pode compreender melhor esse humano do Brasil de ontem e de hoje. Essa é uma questão. Agora, há uma outra questão que eu penso que essa resposta exige uma reflexão cuidadosa. Eu não posso estabelecer uma vinculação direta entre pesquisas arqueológicas e os indígenas atuais. Por quê? Primeiro, que indígena não existia até 1500. Indígena é uma categoria colonial. A gente tinha povos que tinham várias autodenominações.
boa parte desses sinônimos desses indígenas atuais foram invenções coloniais. A própria categoria indígena é uma invenção colonial. Antes de 1500 não existe indígena. Essa é uma questão. A outra questão é a gente pensar que esses povos, e principalmente nas áreas mais antigas da colonização, exemplo do Nordeste, eles são resultado de mobilizações, de guerras, de aldeamentos que concentrou diferentes povos, de deslocamentos forçados, de transferência. Então, isso torna difícil vincular as pesquisas arqueológicas com esses povos indígenas atuais, uma medida que esses povos tiveram mobilidade por vários fatores que eu acabei de citá-los. Então, é muito complicado, é impossível vincular. Então, o que eu penso? As pesquisas arqueológicas nos ajudam a pensar a antiguidade do povoamento nessas terras, né? O quão é antiga a presença humana nessa. Isso, por exemplo, eu que estudo os povos indígenas do semiárido, mais especificamente o povo Chucuru-Dororubá, que está no agreste sertão, região semiárida, é uma região que chove com pouca chuva, com longos períodos de estiagem, com seca. É importante compreender como é que povos do passado vivenciaram determinados espaços que são chamados brejos de altitude, que são regiões serranas, e os brejos de pé de serra, que é onde tem fontes de água, rios intermitentes ou fontes de água perene, que possibilitaram que grupos humanos ocupassem esses espaços há pelo menos 10, 12 mil anos, né? No caso, 50 mil anos no caso da Serra da Capivara, em São Romão do Nonato, 12 mil anos no caso de Pernambuco, no Vale do Catimbau. E são essas mesmas regiões que são ocupadas pelos povos indígenas atuais, que os colonizadores encontraram a partir de 1500. Então, isso é importante porque a gente consegue perceber um nexo na habitação desses espaços. Então, é importante. Como é que essas populações antigas vivenciaram aí e como é que os atuais povos indígenas, deslocados ou não, se reinventam nesse espaço, que é um espaço onde tem água, que possibilita a vida humana, das plantas, dos animais. E são exatamente esses espaços que foram invadidos e disputados com os colonizadores. Então, duas questões. Compreender a antiguidade da presença humana nesses espaços e compreender as dinâmicas coloniais, a disputa pela terra e a presença dos indígenas a partir de 1500 e os atuais nesse espaço. Agora, tentar estabelecer um vínculo direto, por várias razões que eu citei anteriormente, é impossível. Então, é importante as pesquisas arqueológicas para me apontar que há milhares de anos, nesses espaços atualmente ocupados pelos índios, tinha a vida humana. E essa vida em função das fontes de água, da disponibilidade de alimentos, e essas regiões que são disputadas pelos colonizadores. Nesse sentido, os estudos arqueológicos, os estudos históricos, os estudos antropológicos da história ambiental precisam dialogar até com a sociolinguística para nos ajudar a compreender melhor as dinâmicas históricas, os processos históricos e os povos indígenas na atualidade. E aí, até quando o senhor fala sobre o termo, né, indígena, ser um termo colonizador, um termo europeu, então explica para mim e para os nossos ouvintes duas coisas, professor. O primeiro, o que significa chucuru, e o segundo, o que significa ororubá, né? O chucuru do ororubá, ele se autodenomina dessa forma a partir do final dos anos 90, para se diferenciar do chucuru cariri, que é um outro povo indígena que habita no sertão de Alagoas, a maioria em Palmeira dos Índios, mas também uma parte em Paulo Afonso, um outro grupo, e um outro grupo em Caldas, em Minas Gerais. Então, como havia uma confusão, principalmente nas informações da imprensa, confundindo esses dois povos, os chucuru, que habitam nos municípios de Pesqueira e Poção, decidiram se autonomear chucuru do Urubá para se diferenciar do chucuru cariri de Palmeira dos Índios. O chucuru cariri em Palmeira dos Índios, Alagoas, formado pelos cariri e por famílias chucuru que migraram do sertão de Pernambuco para o sertão de Alagoas por razões de seca, por perseguições políticas de fazendeiro, etc. E, além disso, para a gente ter uma informação mais definida, existe o chucuru de Simbres, é um outro povo indígena, que é resultado de um conflito interno entre o chucuru do Urubá, em 2003,
e um grupo de famílias foram expulsas pelo Chucuru do Urubá, após uma tentativa de assassinato do cacique Chucuru do Urubá, e essas famílias atualmente habitam um território que perpassa os municípios de Pesqueira, Pedra, Alagoinha, são 4, Pedra, Alagoinha e eu não lembro do quarto agora, mas também é um outro povo indígena. Então, nós temos Chucuru do Cariri, em Palmeira dos Índios, a maioria, Chucuru do Urubá, em Pesqueira e Poção, e Chucuru de Cima e Pesqueira, Alagoinha e Pedra, e outro município que eu não consigo lembrar agora. São 4 municípios. Os Chucuru do Urubá afirmam que a palavra Chucuru do Urubá significa o respeito do indígena com a natureza. Eles afirmam também que Uru é um pássaro e o Bá é uma árvore sagrada que tem nas matas serranas lá da Serra do Urubá. E a Serra, Urubá, tem esse nome porque esses povos habitam essa região. Então, Chucuru do Urubá, como afirmam os indígenas, significa o respeito do indígena com a natureza. A Serra do Urubá, ela é uma das muitas serras que compõem a região chamada Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um conjunto de serras que compreende Pernambuco, Paraíba, parte do Ceará, do Rio Grande do Norte, e é um planalto que tem uma altitude média de 1.000 metros acima do nível do mar. No caso, por exemplo, na Serra do Urubá, uma das 24 aldeias indígenas chamada Aldeia Vila de Simbres, foi o núcleo inicial da colonização portuguesa, ela está a cerca de 980 metros a nível do nível do mar, né, da costa do Recife. Então, é um conjunto de serras, faz parte do Planalto da Borborema, e nessas serras, na zona rural de Pesqueira e também do município de Poção, é onde habita a maioria dos 22 mil indígenas Chucuru do Urubá, e uma parte também, por razões históricas de expulsão das terras, para a implantação da agroindústria em Pesqueira, também cerca de 4 mil indígenas habitam a área urbana de Pesqueira. E antes desse contato, né, entre os povos nativos da terra e os colonizadores, vamos dizer assim, ou os invasores, né, europeus, e também vamos colocar, né, também africanos que às vezes fugiam, né, da escravidão, missionários, etc. Tem uma estimativa do tamanho dessa população ou não, professor? Assim, é algo que é difícil, se perdeu ao longo da história e tudo mais, ou... Não temos, eu não tenho conhecimento de uma estimativa dessa população. Até porque os registros missionários muitas vezes eram ou superestimados ou deixados de ser realizados. Eu não tenho a possibilidade, não conheço o registro. Também a nomeação dessas populações. Agora você me faz uma pergunta importante, a questão da presença de pessoas de origem africana. Essa região, como eu disse anteriormente, tem a questão da escassez de água, então só alguns espaços específicos onde temos a presença de nascentes perenes, que até diminui em períodos de longas estiagens de seca. Então, é uma região onde foi implantada as fazendas de criação de gado. E, nesse sentido, a mão de obra escravizada africana também foi introduzida nesse período, a partir do século XVII, na região, século XVIII, na região onde atualmente habita o Chucuru do Urubá. Há uma presença significativa, há estudos que apontam, inclusive, o tráfico de escravizados e escravizadas negros e negras de Angola na região. Então, há presença e também existem registros paroquiais em Pesqueira de casamento entre indígenas e negros, né? Libertos ou escravizados. Essas relações ocorriam de compadrio, de batismo. Existem até estudos que tem um quilombo, um único quilombo na região de Pesqueira, o quilombo chama Negros do Osso, e é um estudo que apontam que indígenas tinham parentes nesse quilombo, como também negros quilombolas participavam de rituais no território indígena, especificamente na aldeia Vila de Simbre, onde foi o núcleo inicial da colonização e das missões religiosas naquela região.
E essas misturas de culturas, elas também vão contribuir, vamos dizer assim, para a forma como o povo chucuru se organiza hoje ou não, professor? Sim, aí a gente tem que pensar a cultura. Eu prefiro usar uma outra dimensão, pensar noutra dimensão, expressões socioculturais, para você não pensar a cultura numa gaveta, a economia noutra gaveta, a sociedade numa gaveta. Então, eu prefiro utilizar o termo expressões socioculturais. Essas expressões socioculturais, nos ensina antropologia, elas são dinâmicas e são resultado de reelaborações, encontro e desencontro. Não usamos mais a palavra sincretismo, nem aculturação, e nem tem pouco mistura, mestiçagem. São palavras que, do ponto de vista teórico, metodológico, são mais usadas. A gente pensa, do ponto de vista dos estudos antropológicos, como reelaborações culturais, apropriações, e onde esses grupos vão, a partir de seus horizontes e interesses, vão reelaborando esses encontros diferentes expressões socioculturais. No caso do povo chucuru-urubá, as expressões religiosas têm muito de aspecto das tradições africanas que já foram reelaboradas quando esses escravizados foram traficados para o Brasil. Então, você tem essa presença africana muito forte na região da Serra do Urubá, e esse encontro com a religião chucuru do Urubá, a gente vê nitidamente como essas relações foram reconstruídas. Então, hoje, no universo religioso chucuru do Urubá, nós temos o terreiro. Observe que o terreiro é uma expressão afro. Nós temos um altar nesse terreiro, onde chama-se também peji, quer dizer, uma palavra também afro. Então, como também a gente tem vários terreiros de matriz, fala-se de matriz afro-brasileira, de religiões, que fazem visitas periódicas, mesmo em Recife, na região metropolitana, fazem visitas periódicas, viagens periódicas ao território chucuru. Há uma troca, né, uma reelaboração dessas expressões socioculturais. Por outro lado, também há um outro aspecto importante aí. Você tem uma série de matrizes de religiões africanas nas regiões metropolitanas das capitais nordestinas, você tem a figura do caboclo e tem um consumo do vinho da Jurema, da bebida da Jurema. O que é a Jurema? A Jurema é uma árvore sagrada, é um arbusto espinhoso da Caatinga, do semiárido brasileiro, do Agreste do Sertão. É um culto e é uma religião. Então, nós temos nas religiões de matriz africana, em várias casas, ou terreiros, como queiram chamar, nas regiões metropolitanas, no Recife, Salvador, Maceió, e nas grandes regiões também do interior, nas grandes cidades, você tem vários terreiros que cultuam a Jurema e também bebe a Jurema, né? Que é uma bebida que é confeccionada, elaborada a partir da raiz dessa planta, Jurema, ou da casca, da madeira, do caule. Então, isso mostra também como há reelaborações, tanto do ponto de vista das religiões afro-brasileiras, como do ponto de vista da religião indígena. Há um estudo, inclusive, que aponta, uma tese de doutorado de um colega, que apontou como ele teve a ousadia de falar de uma religião chucuru do Urubá, que aponta uma série de aspectos afro e também do catolicismo popular. Vou dar um pequeno exemplo. Anualmente, na aldeia Vila de Simbre, que foi o núcleo inicial da colonização portuguesa naquela região, no território chucuru do Urubá, era considerada a comarca Cabeça do Sertão, porque foi a partir daí que os colonizadores vindo do litoral avançaram na expansão colonizadora para adentrar mais os sertões, até chegar ao São Francisco. Nessa aldeia Vila de Simbre, todo 23 de junho, que é o dia para comemora-se o São João, né, católico romano, e mais tarde, uma semana depois, dia 2 de julho, a festa de Nossa Senhora das Montanhas, os indígenas participam ativamente, vindo das 24 aldeias, para essa aldeia específica, desses festejos. E eles dançam o toré, eles chamam a Nossa Senhora das Montanhas, Nossa Mãe Tamaim, diz que ela é uma cabocla, quem encontrou ela na mata foi um índio caçador. Caboclo significa indígena sem terra, é uma terminologia
criado pelo fazendeiro. Em qualquer parte do Brasil, caboclo é índio sem terra. É uma forma de negar a identidade, depois negar o direito à terra. E os indígenas, nesses 2 dias, eles dançam toré dentro do templo católico romano. Então, quem vê uma primeira vista, pensa que os índios são católicos. Mas quando você vai observar de forma mais astuta, mais demorada, vai ver como esses índios são católicos, eles têm uma dança diferenciada e dançam dentro do templo católico romano, lá na aldeia Vila de Simbra. E nesse dia, geralmente, quem faz a homilia não é o padre, é o cacique ou o pajé. Como assim? Quer dizer, os indígenas se apropriaram de aspectos culturais do catolicismo romano, que foi trazido pelos colonizadores portugueses, um catolicismo popular, que já veio também reelaborado lá da Europa. Basta lembrar que o Natal é uma festa pagã romana que o cristianismo incorporou. Então, os indígenas se apropriaram desse catolicismo popular e se apropriaram também de aspectos das expressões socioculturais africanas, com os escravizados, e reelaboraram a partir de seus interesses. A Nossa Senhora das Montanhas, nossa mãe Tamaí, e quem encontrou ela na mata foi o índio caçador. O terreiro é o lugar do ritual do toré, que é uma dança coletiva, que afirma a identidade indígena. O toré é dançado em momentos políticos, em momentos religiosos, em momentos de lazer. Quer dizer, isso tem um terreiro, tem um peji. Então, percebam que não é tão simples, é uma complexidade de compreender esses processos de reelaborações socioculturais indígenas, que é resultado do processo histórico de contato com os colonizadores católicos, romanos, portugueses, e também com as várias expressões socioculturais dos africanos que foram traficados para o Brasil. E, nesse sentido, professor, como que a estrutura fundiária do Brasil Império, marcada aí pela concentração de terras, como o senhor já até falou um pouco, né, nas mãos de poucos latifundiários, influenciou a expansão da fronteira agrícola no Nordeste e quais os impactos dessa expansão na vida dos povos indígenas e as comunidades tradicionais da região? Importante a pergunta. A gente precisa remontar um pouco ao período colonial ainda. Ali em 1757, para responder aos gastos com um maremoto, um terremoto que aconteceu em Lisboa, precisava reconstruir Lisboa, o primeiro-ministro de Portugal, o então Marquês de Pombal, pensou em retirar dinheiro das colônias. Então, ele decidiu que, a partir daquele momento, os indígenas que viviam sob a tutela dos religiosos, e vamos imaginar, principalmente dos jesuítas, apesar de os missionários que estabeleceram missões entre o Chucuru e o Urubá foram os oratorianos, outra congregação, mas visando principalmente a riqueza acumulada dos jesuítas, o Marquês de Pombal determinou que os antigos aldeamentos seriam transformados em vilas com nomes portugueses. Então, você tem Santarém, Belém, Pilar, Barcelos, Óbidos, todos são nomes de localidades portuguesas. Se você pegar um mapa de Portugal, vai encontrar todos esses nomes lá. Simbres também é um nome de um povoado português no condado de Viseu, no norte de Portugal. Então, a antiga missão do Urubá, ou do Belo Monte, ou do Nossa Senhora das Montanhas, ela foi transformada em Vila de Simbres. E o aldeamento foi, teoricamente, extinto, mas os indígenas permaneciam lá. Foi colocado um diretor leigo, quer dizer, tirou a tutela dos religiosos, e o Estado nomeou uma pessoa para dirigir os indígenas, um pouco essa mão de obra disponível, geralmente um fazendeiro, né, ou um português, um descendente de português. Essa legislação também do Diretório Pombalino determinou outras questões. A vinda de casais portugueses para morar nessas terras, que agora seriam vilas, deixaram de ser aldeamentos, são vilas portuguesas. Determinou que os indígenas falassem apenas o português, era proibido falar a língua nativa, que tivesse nomes e sobrenomes em português, que construísse casa como os portugueses. Então, é importante a gente compreender isso, porque os indígenas hoje são o que são, resultado desses processos históricos. As expressões socioculturais são produto da história, produto dos processos históricos. Então, por que o indígena hoje fala português no Nordeste, a maioria? Porque vestem como nós, porque falam, porque casam igual a nós, porque construíram casas igual a nós, porque eles foram obrigados por essa legislação de 1757, 1759.
Então, com a vinda desses casais portugueses, essas terras dos antigos aldeamentos, agora transformadas em vila, foram arrendadas a esses colonizadores e depois os seus descendentes. Essa situação de 1757 ela perdura. Em 1850, o governo brasileiro, imitando o governo norte-americano, publica a chamada Lei de Terras, 1850, que determinava o seguinte: todas as terras têm que ser registradas em cartório. Com isso, há uma corrida muito grande para registrar as terras. Obviamente que aqueles arrendatários das terras indígenas foram no cartório e arrendaram as terras que eles ocupavam, que eles invadiram, como suas. E a lei dizia, na falta de documentação, peça um atestado do vigário. Ora, do padre local. Você chamava o padre no domingo, matava uma galinha gorda, depois que o padre tomasse umas boas garrafas de vinho de aguardente, ele assinava qualquer coisa. Então, com essa declaração do padre, aquele invasor da terra indígena, das áreas mais antigas da colonização, que foram transformadas em vilas, aqueles indígenas, eles vão ser agora trabalhadores das suas terras invadidas. E começa uma dinâmica também da Câmara Municipal, que essas vilas também foram formadas, câmaras municipais, onde a maioria dos vereadores eram os fazendeiros. As câmaras municipais pediam as terras dos extintos aldeamentos para o patrimônio da Câmara, para o patrimônio do município. Mas observe, quem eram os vereadores? Eram os fazendeiros invasores. Então, na medida em que essas terras foram repassadas para o município, estava sendo repassada para os vereadores da Câmara, que eram invasores. Então, eles começam a solicitar ao Império, ao governo imperial, a extinção dos antigos aldeamentos, que aquelas terras fossem repassadas para o patrimônio da Câmara, o patrimônio do município. Então, a partir de 1879, há uma determinação do governo imperial que essas terras fossem, então, vendidas em leilões públicos. E aí essas terras passaram mais outra vez, foram legitimadas. Quer dizer, a legislação legitimou a invasão dos latifundiários, dos fazendeiros. Então, essa estrutura fundiária ela vai sendo definida conforme os interesses desses invasores desde o período colonial nas terras indígenas. E isso fica legitimado com a Lei de Terras de 1850, pelo governo imperial, e com a extinção daqueles aldeamentos, né, e a venda das terras em leilão público. Então, esse é o processo que muda a estrutura fundiária. E aí precisam perguntar, e os indígenas? Os indígenas continuavam lá, mas continuavam agora com uma estrutura fundiária de trabalho alugado, de arrendamento. Era comum os indígenas não ter terra, mas trabalhar nas suas terras invadidas pelos fazendeiros. O que era o trabalho alugado? Plantava, e a colheita era 4 sacos para o suposto dono da terra, o invasor, e 1 para o indígena, o trabalhador rural. E, geralmente, perto de colher, o fazendeiro soltava o gado dentro da roça, e o gado ia comer o plantio antes de colher. Então, essa estrutura fundiária ela foi sempre danosa para os povos indígenas, principalmente nas áreas mais antigas da colonização, exemplo dos Chucuru do Urubá e outros povos indígenas no Nordeste. E, professor, fala um pouco também da influência holandesa nesse período, né? Dentre os povos indígenas também, se o senhor tiver alguma informação. Olha, é muito rarefeita essa presença holandesa no sertão. Os holandeses, e o sertão, como eu falei, o sertão é um planalto, ele é uma serra, a Serra da Borborema. Então, os holandeses, o neerlandês, que parece que essa aqui é a palavra correta, eles são habitantes dos Países Baixos. Os Países Baixos são países que estão abaixo do mar. Então, eles tinham uma prática social, uma forma de guerra que se aproximava desse país. Então, eles ocuparam o litoral. E é importante observar que eles tocaram fogo em Olinda. Talvez você não conheça Olinda. Olinda é formada de morros. E Recife é um alagado. Eles tocaram fogo em Olinda e se ocuparam de Recife, invadiram o Recife. E aí precisa também compreender que é invasão holandesa e invasão portuguesa. Que geralmente a gente fala da invasão holandesa e esquece, naturaliza a invasão portuguesa. Então, os holandeses, eles raramente foram ao interior porque eram serras e eles não tinham a prática de ocupar, de guerrear em regiões montanhosas. Tanto é que a historiografia aponta que eles foram derrotados
nas guerras de expulsão dele, quando os portugueses atraíram aqui na região metropolitana de Recife para 2 lugares, o Morro dos Guararapes e o Monte das Tabocas, numa cidade da região metropolitana de Vitória. Então, foi atrair porque eles não tinham a tradição de fazer guerras de guerrilha em regiões montanhosas. Então, a presença holandesa no interior é rarefeita. A gente tem um outro registro no interior da Paraíba, mas a gente tem registros importantes desses holandeses com os potiguara, outra vez no litoral da Paraíba. Aí existem estudos. Indígenas potiguara do litoral da Paraíba foram levados para a Holanda, aprenderam o holandês, voltaram como pastores, como catecúmenos, aprenderam, escreveram cartas. Tem 2 primos da família Camarão, o Pedro Poti e o outro Poti, que um está ao lado dos portugueses, diz que é um cristão, o outro está ao lado dos holandeses, que é da Igreja Reformada, é considerado pagãos, não, eram considerados infiéis. E os 2 primos trocam cartas, um tentando dizer qual era a sua religião verdadeira, qual era o povo verdadeiro. Essas cartas são disponíveis, foram traduzidas. Há um colega recentemente, inclusive, que fez uma nova releitura e publicou, um colega, o Bruno Miranda, da Universidade Rural, lá em Recife. Então, entre os potiguara, a gente tem esses registros, mas entre os chucuru, eu não conheço. Conheço, sim, uma incursão de uma pessoa que fez na Paraíba, no Rio Chucuru. Alguns holandeses foram até Garanhuns, mas são coisas esporádicas. Essa penetração dos holandeses no interior não foi tão significativa como a presença e a invasão no litoral. Então, quando a gente vai pensar, então, a questão dos holandeses, é mais na região litorânea mesmo. Então, exatamente, não influencia tanto assim, certo? Existe poucos registros dessa presença no interior, mas não é tão significativo como lá no litoral. Professor, aí você falou um pouco sobre o Brasil querer imitar, né, as práticas dos Estados Unidos. Uma delas é a questão do ideal do progresso, né? De que maneira que esse ideal de progresso e de civilização, que aí é uma tentativa do Brasil também de se ocupar, né, o Brasil enquanto Estado, enquanto Império, ali no final do século XIX já não tanto, mas de se ocupar do interior do Brasil, de que maneira que essa expansão pro interior vai impactar o povo chucuru, os povos do interior do Agreste, né? Principalmente com essas políticas que a historiografia, de modo geral, chama de políticas assimilacionistas. Preciso pensar que essa discussão remonta ao final do século XIX com a Segunda Revolução Industrial. E, inclusive, é ali que surge a discussão do lugar da riqueza, do capitalismo, da produção, de trabalhadores, operários. E, para explicar essas mudanças socioeconômicas, sociopolíticas, vem a ideia da própria ciência, como tudo, da evolução, ali com Darwin, a evolução das espécies, para tentar dar uma resposta o que muda, o que permanece no ambiente, na humanidade. E depois a evolução das espécies, a perspectiva darwiniana de Charles Darwin, foi pensada também para a sociedade, né? Um evolucionismo social. Aí, nesse mesmo período ali contemporâneo das últimas décadas do XIX, há um advogado nos Estados Unidos, o Lewis Morgan, que depois ele faz um estudo sobre os iroqueses, e ele vai, então, nessa perspectiva do evolucionismo e do progresso da civilização, que é uma palavra detestável, porque civilização é uma palavra de origem grega, e era como os habitantes de Atenas discriminavam as outras pessoas, que o contrário da civilização é barbárie. E eu vejo muita gente boa, bem intencionada, de esquerda, falando civilização. Pelo amor de Deus, não usemos essa expressão. Essa expressão é profundamente preconceituosa, porque o inverso de civilização é a barbárie. Se os gregos, oradores em Atenas, acusavam os outros não civilizados de bárbaros, os romanos, quando invadem a Grécia, recuperam essa ideia e começaram a achar que eles eram civilizados e os outros, diferentes, eram os bárbaros. Essa ideia também é reapropriada no Renascimento, com a modernidade, com a burguesia que dá um golpe na igreja e na oligarquia, comerciantes e banqueiros, e provoca transformações na sociedade, tira o rei e inventa 2 coisas terríveis, que são a eleição e o trabalho assalariado. Por que a eleição? A eleição você não tem mais um rei.
Você faz um revezamento do poder e você escolhe, você tira, você coloca. Por que o trabalho assalariado? Você não precisa mais sustentar, alimentar um escravizado ou um servo. Você paga pelo que o trabalhador produz. Se ele não produzir, ele não ganha. Então, são duas invenções diabólicas do capitalismo. A eleição, tudo bem que a eleição é importante, mas é uma perspectiva burguesa. Não estou aqui defendendo o totalitarismo. Mas qual é a democracia? A democracia também é uma invenção. E poucas pessoas participavam da democracia. Na Grécia Antiga, não votava escravizado, que era 2/3 da população, não votava mulheres, não votava estrangeiros. Que democracia é essa? E essa concepção de democracia que a burguesia liberal, lá do iluminismo, e posteriormente vai se apropriar e que nos vendem hoje. Volto a dizer, não defendo o totalitarismo, a ditadura. Eu estou questionando esse modelo de democracia de origem grega liberal. A gente precisava repensar uma democracia plena. Bom, essa ideia de democracia, civilização, é apropriada pelo mundo greco-romano, pela Europa, e ela chega, no final do XIX, com a Revolução Industrial, com uma ideia de progresso, de civilização. Essa ideia também chega ao Brasil. Então, essa perspectiva do evolucionismo social, como eu disse, que vai classificar a sociedade, os povos não europeus, entre civilizados, bárbaros e selvagens. E, obviamente, os indígenas, os não europeus, os ciganos, os povos africanos, os povos asiáticos, estariam na última escala, né? Não civilizados. Então, essa ideia de civilização faz com que essa elite que ocupa os Estados nacionais pense em tutelar e pense em processos, forma de civilizar, de assimilar esses povos. Então, você começa a ter padrões de comportamento, o que é certo e o que não é errado. Por exemplo, você não vai mais comer com a mão, você vai comer com um garfo, você vai usar um guardanapo. Então, estabelece padrões, e aqueles povos que têm outras formas de viver e de ser são considerados bárbaros, selvagens, incivilizados. Então, obviamente que isso vai ter uma perspectiva ruim para os povos indígenas, e durante muito tempo o Estado Nacional pensou na ideia de assimilação, de aculturação, ou seja, os indígenas tinham que deixar de ser indígena e ser brasileiro. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro seria civilizado com esses modelos norte-americano e europeu, seria deixar de ser o que você é, o seu modo de ser. É a ideia da cultura única, da identidade nacional, da cultura nacional, e o de respeito à sociodiversidade. Então, você tem que ser cristão, o modelo cristão, branco e do cabelo bom. Não existe cabelo bom, cabelo não fez mal a ninguém. Existe cabelo crespo e cabelo liso. Então, você não tem que ser só naturalmente cristão. Existem outras formas religiosas que são muito legítimas. Agora, tem uma coisa muito importante a gente perceber. Quando se trata das consideradas grandes religiões, o cristianismo dialoga com o islamismo, com o budismo. Como se trata de religiões de povos menores, aí eu tenho que converter. Aí vem a missão, a catequese, a educação, a ideia de incorporar ao progresso. Incorporar ao progresso, a civilização, na perspectiva evolucionista, é eles deixarem de expressar suas diversidades, sociodiversidade, e tornarem-se brasileiro, essa identidade genérica do verde e amarelo que todo mundo vira no dia da Copa, no dia das Olimpíadas. E se esconde. Qual é a questão disso? E se esconde as violências coloniais, as desigualdades sociais e as violências históricas. E esconde a sociodiversidade. Não existe o Brasil. Existem povos morando no território brasileiro. Quer dizer, não existe o brasileiro, essa identidade genérica. A gente precisa repensar aquilo que nos foi ensinado. Esse é um país onde existe, pelo menos, segundo o último censo IBGE 2022, mais de 305 povos indígenas que falam mais de 274 línguas. Então, esse é um país plural, diverso, de sociodiversidades. E aqui tem os povos africanos, os povos ciganos. Então, não há lugar para a gente ver o que é civilização, o que é o progresso. Progresso para quem? Para as indústrias, para as elites econômicas que invadem as terras indígenas, as grandes obras, empreendimentos federais, para sustentar, para interessar a quem? E aí você tem, por exemplo, antropólogos como Darcy Ribeiro, que defendia a evolução e o desaparecimento dos índios. A diferença, junto com o SPI,
é que essa incorporação, essa assimilação, não deveria ser violenta como no período colonial. Ela deveria ser suave. E por isso que o nome é Serviço de Proteção aos Índios, que inicialmente era Serviço de Proteção aos Índios e localização dos trabalhadores nacionais. A ideia era trazer camponeses para habitar as terras indígenas, para, com essa mistura, eles serem incorporados ao Brasil, se transformar brasileiros, se transformar civilizados. Então, essa palavra progresso, civilização, desenvolvimento, inclusive eu procuro não usá-las naquilo quando eu escrevo, porque sempre remete à ideia de atrasado, primitivo, e nós, civilizados. O importante disso tudo é que, na hora que a gente está destruindo o planeta, a nossa civilização não serve. Nós vamos exatamente recorrer a quem? As chamadas comunidades tradicionais. Como é que eles vivem? Como é que há milênios os povos indígenas, os povos africanos, ciganos, convivem com o ambiente sem destruí-lo? É muito importante a gente perceber. E é irônico. Nós estamos aqui com o computador e acessamos a estação Mir. É um grupo de astronautas que está circulando em volta da Terra há mais de 15 anos. Um vírusinho que matava com água e sabão e álcool destruiu boa parte da humanidade recentemente. O que é ciência? O que é civilização? A Covid, felizmente, era um vírusinho que matava com água, sabão e álcool. Simples, né? Mas nós que temos astronauta há 15 anos em torno da Terra e que podemos conversar com ele ou mandar foguete ao Sol, não sabemos o que fazer com o planeta. Então, nós vamos perguntar aos indígenas da Amazônia: como é que vocês convivem com o ambiente? Vamos perguntar às populações africanas, às populações asiáticas, aos ciganos. Então, esses paradoxos a gente precisa pensar criticamente. O que é civilização? O que é progresso? Para quem? A quem interessa? O que significa? E eu acredito que a filosofia tenta explicar um pouco disso, né, professor? Justamente questionar. A filosofia faz perguntas. Toda criança é um filósofo, uma filósofa, quando pergunta por que as estrelas não caem do céu, por que o sol não apaga. É o porquê das coisas, a visão crítica. E, professor, houve resistência a essa tentativa de progresso, vamos dizer assim, entre os séculos XIX e XX, principalmente? Por exemplo, quando você tenta, né, você fala assim, poxa, colocaram pessoas lá para poder incorporar o nativo à sociedade brasileira. Houveram grupos que se opuseram, que montaram resistência nesse período aí no semiárido do Nordeste? A continuidade dos povos indígenas na atualidade é o maior símbolo dessa resistência. Quando eu explico para você que os indígenas Chucuru do Urubá vão na festa de Nossa Senhora das Montanhas, na festa de São João, e dançam o toré dentro do templo católico romano, eles estão dizendo o seguinte: olha, apesar de vocês, a gente faz do nosso jeito. Então, essa é, inclusive, uma grande questão para o pesquisador, para a pesquisadora. Eu penso que não cabe aqui eu estar lamentando os povos que desapareceram, que morreram. Também ter cuidado com a palavra genocídio. Genocídio é o extermínio total. Ocorreu o extermínio total dos indígenas? Não. Em 2010, o censo do IBGE apontava quase 900 mil indígenas. Em 2022, 12 anos depois, mais de 1.700.000. Quer dizer, essa população indígena, cada decênio, ela tem crescido de uma forma assim enorme. Então, isso é uma resistência a essas formas da modernidade, do progresso e do desenvolvimento. Obviamente que não sejamos ingênuos, que o impacto do capitalismo e todas essas mazelas com os discursos de progresso, civilização, desenvolvimento, ele foi profundo entre as populações indígenas. Mas essas populações tiveram a capacidade de resistir, de reelaborar várias formas de resistência. E essa resistência necessariamente não significou o confronto e o conflito armado. Muitas vezes é forma de adaptação. Já que eu não posso comer o inimigo, eu vou me aliar a ele. Então, por exemplo, você tem na história do Brasil, e aí pensando na história colonial, indígenas com patentes militares, que lideravam, patentes concedidas pelo governo português, que liderava um grupo, aquele batalhão, e que negociava com o fazendeiro, com o colonizador,
o preço para ter meus liderados a serviço dele, para combater outros povos, para combater os franceses, para combater os holandeses. Isso é uma forma de resistência. Então, há um historiador francês, o Serge Gruzinski, que tem um livro, O Pensamento Mestiço, que ele fala uma frase que eu acho muito importante. É necessário pensar a colonização como uma rede de pescador furada. Então, o pescador joga a rede furada no mar ou no rio, e quando ele puxa, alguns peixes fogem pelos buracos. Então, se a gente pensar a colonização com essa metáfora, uma rede que é jogada e alguns peixes fogem, essa fuga são as formas da resistência indígena. Então, a colonização, ela foi vitoriosa? Em parte sim, em parte não. Eu não sou maluco em negar a depopulação colonial, as guerras, muitos povos desapareceram, mas os povos indígenas continuam aí. Então, a continuidade dos povos indígenas é dizer: nós resistimos, ainda estamos aqui e continuaremos aqui. Então, esse é o grande desafio para a pesquisa. Compreender não como os povos desapareceram, mas de que forma, como eles continuaram e continuam. Essa é a grande pergunta. Então, como os povos indígenas continuaram? Muitas vezes escondendo a identidade, escondendo a língua nativa, casando com negros, casando com a filha do fazendeiro, ou o fazendeiro casando. Isso são formas de resistência. Por exemplo, no semiárido pernambucano, no Alto Sertão, na região lá do Rio São Francisco, tem um povo indígena chamado Trucá, que mora numa ilha no meio de São Francisco, em Cabrobó, Ilha da Assunção, e você vê nitidamente que ocorreu o casamento entre negros fugidos da escravidão e os indígenas Trucá, pela cor da pele. Mas esses indígenas se assumem como indígenas Trucá. Há uma outra experiência próxima, a Carnalbeira da Pena, Serra do Arapuá, que você tem um povo indígena chamado Pancará, e lá existe um quiloíndio, um quilombo indígena. Quer dizer, dentro do território indígena tem um quilombo, onde índios e negros são casados e afirmam indígenas e negros, como também em Conceição das Crioulas, em Pernambuco, a outra experiência entre Trucá e os quilombolas de Conceição das Crioulas, como no interior de Sergipe, lá na beira de São Francisco, os índios Chocó e os negros no quilombo próximo. Quer dizer, são formas de resistência, e pensando em resistência não apenas como confronto e conflito, mas como no cotidiano os indígenas elaboram diferentes estratégias para continuar e releram a colonização a partir de seus interesses. É necessário cultuar Nossa Senhora das Montanhas? Vamos lá, o padre está pedindo, mas eu vou chamar Nossa Mãe Tamaim. Quem é Nossa Mãe Tamaim? É uma entidade do mundo religioso chucuru. O padre vai dizer que Nossa Senhora das Montanhas, mas eu digo que Tamaim. São várias formas de resistência. E o senhor falando sobre como resistência não é só uma resistência armada, né? Como que o povo chucuru, mas não só ele, os povos do Agreste, da região do semiárido, onde tem histórico de seca, né? Como eles se organizavam e se organizam atualmente também para resistir a esses períodos de seca, principalmente no que se refere à questão de subsistência, né? Para não morrer mesmo num período de seca severa e extrema. A arqueologia pode nos ajudar a compreender essa questão. Por exemplo, os estudos arqueológicos apontam que esses sítios estão nas regiões onde tem fontes de água. Porque mesmo no semiárido, na Caatinga, nessas regiões de longos períodos de secas, estiagens, escassez hídrica, né, de chuva, existem ilhas de umidade. Regiões, como eu falei, que são montanhosas, que inclusive têm enclaves da Mata Atlântica, porque possivelmente há zilhões de anos tudo isso era Mata Atlântica. Depois, com as mudanças geológicas da Terra, o mar recuou. Há pelo menos 10 milhões de anos essa região tornou-se seca, árida, e daí a vegetação da Caatinga, mas ficaram em regiões montanhosas, enclaves da Mata Atlântica, matas serranas. E nessas matas serranas tem pequenos rios, riachos, e o mais importante é pensar que os rios que correm em direção ao litoral ou em direção ao São Francisco nascem
exatamente nessas regiões. Obviamente que durante o percurso, por causa da seca, eles são rios intermitentes, eles só têm água durante as chuvas volumosas. Mas nessas regiões de serra e no pé da serra, estão os brejos de altitude e os brejos de pé de serra. E é aí que os povos indígenas habitam. É nesses espaços que são os espaços de reprodução sociocultural e de vida. É nesse espaço que tem água para os humanos, para os animais e para as plantas. E é nesse espaço onde está a roça. O que é a roça? O plantio do milho, do feijão, quer dizer, aquela cultura, agricultura para o consumo familiar e, quando tem excedente, para vender nas feiras das cidades próximas. Então, no caso do chucuru do Urubá, Arco Verde e Pesqueira. Então, a produção, inclusive, orgânica. Então, esses espaços é o espaço que permite essa agricultura familiar, que permite também a criação pequena, diminuta, por exemplo, do bode, um pequeno plantel de 30, 40. É uma região, por exemplo, que é uma burrice, não permite, pela escassez de água, criar o gado. A criação de gado ela é completamente inadmissível numa região que não tem água e não tem pasto, porque boa parte do tempo é seca, estiagem prolongada. Então, as populações indígenas na atualidade, historicamente, se concentraram nessas regiões, que foram disputadas pelos colonizadores. E é nesses espaços que é o espaço de reprodução social, que é o espaço que você tem as matas sagradas, a morada dos encantados, que possibilita a afirmação sociocultural indígena e identitária indígena. É nesses espaços, então, as ervas para as curas medicinais, as plantas medicinais. É nesses espaços onde está o cultivo da jurema, que fabrica aquela bebida, que é o vinho da jurema, que a ingestão possibilita o contato com os encantados, que é quem orienta as decisões do povo. Quer dizer, a resistência ela aconteceu nesses espaços, chamados espaços de refrigério, que foi historicamente disputado com os colonizadores. E aí, falando um pouco sobre essa disputa, né, de espaço com os colonizadores, a gente fala também um pouco como vai ficando mais sofisticado o Estado brasileiro, né, principalmente quando se torna uma república ali no final do 19 para o 20. Quando é criado o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, lá em 1910, quais eram os principais objetivos dessa organização e como que as políticas e ações dessa organização impactaram os povos indígenas na prática, né? Vamos falar assim. Veja, o SPI não foi criado para os indígenas do Nordeste. Isso é uma coisa importante de início para a gente conversarmos. O SPI ele é criado no contexto de uma república positivista, que viu os indígenas como ingênuos, com a possibilidade de civilizar para ser incorporado ao Estado Nacional. O SPI é criado lá por Rondon, uma equipe, o Marechal Rondon, e ele foi criado no momento em que se estabeleceu as linhas telegráficas entre a Amazônia e a capital federal, o Rio de Janeiro. E por que isso? Porque décadas passadas o Paraguai invadiu o Mato Grosso e a notícia só chegou ao Rio de Janeiro um mês depois, porque não tinha contato. Então, com isso, uma vez proclamada a República, havia uma preocupação de integrar o Brasil, inclusive o horizonte já de transferir a capital para Brasília, que era mais central, para ter uma maior relação com esse país de dimensão continental tão grande. Então, o SPI é pensado no contexto de instalações das linhas telegráficas, na medida em que eles têm contato com a instalação das linhas telegráficas com povos desconhecidos. Então, qual era a ideia do SPI? Esses povos, quando estavam passando as linhas telegráficas, e atrás e a expansão da agropecuária colonizadora, era concentrá-los em aldeamentos e liberar suas terras para a expansão agrícola. Essa era a ideia do SPI. E, diante da histórica violência colonial, a gente vai protegê-los contra a expansão colonial. Então, percebam que a ideia de proteção é também a ideia de confinamento. E aí vem a palavra tutela. Os indígenas são ingênuos, logo, se eles são ingênuos, se eles são incapazes, eles têm que ser tutelados. E quem tutela eles são o governo, e o governo, então, tem um nome que é o Serviço de Proteção aos Índios. Eles são menores, eles precisam ser protegidos contra o capitalismo avassalador.
Então, esse é o propósito do SPI. Então, e, na verdade, você vai cometer absurdos. Por exemplo, tem povos que são inimigos históricos. No espantemos, porque desde a antiguidade, povos disputam. Então, você, nessa afã de juntar para atender os interesses da expansão agrícola nos territórios, você vai colocar povos inimigos, há situações de povo que vai escravizar o outro, povos que vão desaparecer porque vão ser negados. Olha, seu nome é Y, mas agora você vai chamar do X, porque o território onde você vai morar é X. Então, uma série de questões, de conflitos latentes, de um território indígena ter mais, 2, 3 caciques, que são povos diferentes, mas o posto do SPI ser chamado posto X, mas lá está o povo X, Y e Z. Eu estou aqui usando metáfora para não indicar situações que são bastante delicadas. Então, isso é importante. Sabedores, os indígenas do Nordeste, sabedores que existe uma agência do governo para os indígenas, eles se mobilizam e vão ao Rio de Janeiro, e é uma série de narrativas, as memórias orais, que foram a pé, que foram conversar com o presidente Getúlio Vargas, isso já nos anos 40, 30, 40, 50, foram conversar com Rondon, que o SPI é fundado em 1910. Em 1924, os Funiô de Águas Belas, no interior de Pernambuco, consegue a instalação de um posto do SPI em Pernambuco. Qual o significado disso? Veja, eu falei anteriormente que os aldeamentos foram extintos. As terras foram dadas aos fazendeiros. Nesse processo de extinção, também foi determinado que daria lotes de terra a alguns indígenas. Aos indígenas casados, um pedaço maior, aos indígenas solteiros, um pedaço menor. Obviamente que muitas dessas terras foram tomadas pelos fazendeiros, à força, comprada de forma barata, à pressão. Mas um outro indígena conseguiu resistir naquele pequeno pedaço de terra, chamado os sítios, às vezes espremido, rodeado pelos fazendeiros. Então, alguns desses povos, desses indígenas, foram, então, atrás do SPI e conseguiram que fosse instalado um posto do SPI que significava uma igreja e uma escola. Qual o sentido disso? Ora, não tinha mais índio no Nordeste, não foram extintos? Na hora que o SPI instala um posto, está dizendo, eu reconheço que existe. Então, o primeiro posto é o SPI, em Águas Belas, o Funiô, é uma cidade do interior do Pernambuco, próximo a Garanhuns, e depois vários outros povos se mobilizam, vão ao Rio de Janeiro e também conseguem a instalação de postos. Detalhe, a instalação do posto não significava a resolução dos conflitos agrários, nem a demarcação das terras, mas significava um potencial reconhecimento desses indígenas que passaram, então, a reivindicar suas terras invadidas, o que eles vão conseguir de uma forma oficial, que é reconhecida com a Constituição de 1988, que reconhece os indígenas o direito de ser indígena e ter as suas terras demarcadas. Tudo bem que isso está na letra da lei e não foi efetivado, o prazo era 5 anos, já faz mais de 35, porque tem a questão da oligarquia desse país, que é muito forte. Bom, então, a política republicana ela tinha essa perspectiva de assimilação, de aculturação. Inclusive, o Darcy Ribeiro, o famoso Darcy Ribeiro, né, que muita gente não consegue ler criticamente, ele vai elaborar critérios para definir quem é índio, quem não é mais índio, quem está em estado de transição. Ele vai falar dos índios civilizados, dos índios aculturados, dos índios em processo de... E é esses critérios que o SPI vai usar para instalar os postos. No caso do Nordeste, as áreas mais antigas da colonização, o SPI vai instalar postos acreditando que esses indígenas estão em processo de transição de ser indígena caboclo para camponeses. Então, a ideia é que esses índios serão assimilados. E, para isso, o SPI vai distribuir o quê? Enxadas. Parece até um processo de evolução, professor, nesse sentido, quando o senhor fala, sabe? Vai deixar de ser indígena, vai transicionar para um caboclo e vai virar um cidadão brasileiro, vamos dizer assim. Mas tem coisa pior. Em plena ditadura, há um ministro, Mário Andreasa, que ele lança a ideia de um decreto de emancipação. O que é emancipação? Vou dar um exemplo concreto. Uma moça de menor, um rapaz de menor, quer casar, precisa que os pais emancipem, porque quem tutela filhos e filhas são pais e mães. Então, o pai e a mãe têm que emancipar. Eu disse ainda há pouco que os indígenas eram tutelados pelo Estado.
Então, e depois pela FUNAI, porque o SPI vai ser extinto uma série de denúncias de tortura de índio, de venda do patrimônio índio, dos indígenas, de abusos, de torturas. Aí é criada em plena ditadura a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que alguns indígenas chamavam, né? Funerária Nacional dos Índios, porque, de certa forma, continuou essa política de assimilação. Então, em plena ditadura ali, lá pelos anos 80, um ministro chamado Mário Andreasa propôs um decreto de emancipação, exatamente o que você está dizendo. Todo índio deixa de ser índio e vira brasileiro. Vai morar na favela, né? Então, veja, o último governo anterior, esse também falava disso. Vamos dar geladeira, vamos dar... Índio quer geladeira, índio quer chuveiro elétrico, sim, indígena quer isso, mas também quer direito às suas terras e se formar como indígena. É um preconceito da discriminação negar aos indígenas o acesso às benesses da modernidade. Os indígenas não são do passado. O que a gente mais vê, professor, principalmente eu, que não sou de origem indígena, sabe? Eu sou nascido no interior do Piauí, mas tenho poucas raízes de lá também, porque eu fui criado no interior de São Paulo, então nem sotaque do Piauí eu não tenho, mas a minha mãe é de lá, minha avó, meus avós moram lá até hoje, e o que a gente percebe é justamente, é como se fosse, vamos dizer assim, quem não entende, ou às vezes não procura entender os povos indígenas e suas especificidades, olha um nativo com um celular gravando um vídeo igual hoje viraliza alguns, vamos dizer assim, viralizam alguns TikTok, YouTube. Estão nas redes sociais. Isso, e alguns mostrando sua vida, como que eles fazem as coisas, de que modo que eles, enfim, e as pessoas acham contraditório uma pessoa que ao mesmo tempo que fala, né, como os chucuru, eles se afirmam como protetores da terra, né, tem um trato com a terra diferente, acha contraditório essa integração à tecnologia também, sabe? Então, é complicado quando a gente pensa essas questões, sabe? O pessoal acha contraditório, né? Eu tinha duas informações para você. O Piauí era um dos últimos estados no Brasil, junto com o Rio Grande do Norte, que dizia que não existia um indígena. Atualmente, no Piauí, há várias populações indígenas, e tem até, ironicamente, o governador se autoafirma indígena, né? Porque, quando interessa as elites políticas também, eu sou índio, né? Agora, é uma coisa muito curiosa, né? Eu não gosto de usar essa expressão. É importante dizer que é índio, ter um índio. As pessoas até pensam que ter um índio em casa para criar. Que tal um índio em cima da mesa para eu brincar com ele? Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele fala uma língua estranha, tem costumes estranhos. Então, vamos brincar com esse índio. Mas na hora que esse indígena diz eu quero meus direitos, o direito às terras, eu quero ser respeitado, epa, esse índio é problemático. Nem índio ele é. Então, isso é resultado exatamente de uma política do Estado brasileiro, e aí, explicitamente do período republicano, de criar critérios que é índio e que não é índio. Até, nós podemos ser sarcástico, irônico, criar um aparelho de indianidade. Né? Então, põe na pele, você é maior, o ponteiro, você é 100%, você é 20%. Aí tinha a famosa carteirinha de índio, tudo isso acabou com a Constituição de 1988, porque quem é índio no Brasil na atualidade? É aquele que se afirma, eu sou, e é reconhecido pelos parentes. Eu acho esse mecanismo segundo criado pelos próprios indígenas maravilhoso. Porque não qualquer oportunista pode dizer eu sou indígena. Não. Indígena é aquele que se afirma e que é reconhecido pelos seus parentes. Eles têm uma relação com o grupo. Se ele está na cidade, com a associação que reconhece essa presença de indígenas urbanos, inclusive, essa é uma coisa que é importante a gente ter presente. O último censo do IBGE falou que 40% dos indígenas estão urbanizados, ou migraram para as grandes cidades, ou os territórios das cidades avançados sobre os territórios indígenas. Mas, voltando à sua questão, quando a gente pensa que o indígena que está conosco, vivendo conosco, não é mais índio, isso é a ideia de uma cultura congelada, do passado. O indígena é um ser primitivo, que ele não vive transformações. Eu gosto de utilizar um exemplo, João, que para mim é muito importante. Cabral era português. Cristiano Ronaldo, que é um astro do futebol, é português. Eles são iguais? Não. Eles são portugueses vivendo em períodos sociopolíticos históricos diferenciados. Então, eu não posso pensar que os indígenas atuais, que vivenciaram esses processos de contatos, processos históricos, foram obrigados
a falar português, colocar roupa como a gente, foram obrigados, muitas vezes, a casar com os portugueses, ou então com africanos, forma de resistência, de vivências. Então, não posso pensar que eles são iguais. Os indígenas de hoje não são iguais de 1500, nem serão iguais do futuro. E eles têm o direito, até para vocês, de se apropriar da sociedade. Eles vivem na sociedade. Os indígenas são contemporâneos a nós. É óbvio que existem povos isolados na Amazônia que não compreendem nem que são o Brasil. Tanto é que eles são imputáveis. Quer dizer, a lei não está sobre eles em determinadas situações, dependendo do grau de contato, porque eles nem compreendem o que é a lei. Você imagina um Yanomami, que o senhor fala o nome, se ele sabe o que é STF, que ele sabe o que é presidente da República. No interior da Amazônia, tem gente não indígena, camponesa no interior da mata, que pergunta se Tancredo Neves ainda é presidente do Brasil. Quer dizer, o sujeito não tem relações com o Brasil, com o Estado Nacional. Então, esse é um país diverso. E aí você pensar índio é uma categoria genérica. Você tem dos 305 povos, são 305 formas de ser diferente entre si e diferente da nossa sociedade. Isso é importante. Os indígenas são diferentes entre si e diferentes da nossa sociedade. Eu não tenho que falar de religião indígena, religiões indígenas. Eu não tenho que falar de cultura indígena, culturas indígenas, formas de ser, modos de viver, de estar no mundo. E essa diversidade é imensa. Então, nós temos uma ótica de pensar que estão congelados no tempo e que são todos iguais. Um japonês vem para o Brasil, casa com a brasileira, tem filhos e filhas com a brasileira, aprende a comer feijoada. Ele vai deixar de ser japonês? Não. Mas por que o indígena tem que deixar de ser indígena? Então, isso é um preconceito, é uma visão equivocada da ideia da aculturação, da mestiçagem, que são formas de negar as sociodiversidades indígenas e os direitos indígenas. Temos que lembrar sempre, na medida em que você nega as diferenças indígenas, as sociodiversidades indígenas, o segundo passo é negar os direitos às terras. Então, o Estado Nacional, seja na colônia, no Império, na República, criou ideologias, formas de assimilação, aculturação, mestiçagem, de negar essas sociodiversidades. Em consequência, negar os seus direitos, sobretudo aos territórios historicamente invadidos. E quais estratégias que os Chucuru, professor, do Urubá, mas não só eles, né, os outros povos indígenas que também viviam aí na região, eles utilizaram e ainda utilizam, né, porque a gente sabe que a tentativa de expropriação de terra indígena não acabou, principalmente no norte e ali na região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não acabou. Como é que eles conseguem ainda e conseguiram resistir a essas expropriações em um período, principalmente, onde o SPI não chegava, né? Como o senhor falou, eles não foram pensados para os povos do Agreste, do Semiárido, do Norte, do Nordeste, isso, né? E como que eles fizeram para resistir a essas expropriações, essas invasões, até a própria extinção da sua própria espécie, né? Do seu próprio povo? Veja, o Chucuru, que eu conheço mais próximo, o Chucuru do Urubá, elaboraram diversas resistências. Uma delas, por exemplo, o silenciamento. Até aceitaram ser chamado de caboclo, porque era uma forma de esconder a identidade e a perseguição dos fazendeiros invasores de suas terras. Segunda, continuar fazendo os rituais ocultos. Então, parte dessas matas serranas, lá na Serra do Urubá, eles faziam esses rituais ocultos. Muitas vezes chamado de macumbeiros, presos em nome dos fazendeiros. Esse ritual em Simbres, no período de São João, e também em agosto, na festa de Nossa Senhora das Montanhas, que os índios chamam também, continuou sendo realizado. E os indígenas lá dançavam, só fazer aquela dança, que até foram toleradas como folclore. Vamos ver os caboclos dançarem. E outra forma foi permanecer naqueles pequenos sítios, aqueles que conseguiram, redes de solidariedade, o mutirão, a construção coletiva, as trocas de semente, as roças, até o momento em que, com a Constituição de 1988, que reconheceu os direitos indígenas, esses grupos, essas comunidades, esses sítios, hoje aldeias, se reorganizaram sob a liderança do cacique Chicão, que mais tarde foi assassinado pelos fazendeiros, que percebeu
que Chicão estava mobilizando e organizando os Chucuru, e os Chucuru foram muito importantes nesse processo de liderança dos povos indígenas do Nordeste na elaboração da Constituição de 1988. Porque, inclusive, havia uma discussão lá na Constituição, e foi a participação dos Chucuru do Urubá e de vários povos indígenas do Nordeste lá em Brasília, nos corredores do Congresso Nacional, porque tinha uma discussão de negar que existia indígena no Nordeste. Eles tinham sido extintos. Foi graças à mobilização dos Chucuru que potencializou essa mudança, mediante pressão sobre os deputados constituintes, para reconhecer que também no Nordeste tinha indígena. Então, foram várias estratégias, como eu descrevi, né, de afirmar esse indígena, essa resistência silenciosa, para, no momento propício que o indicativo político possibilitava, essa afirmação da identidade. Por exemplo, uma das formas de resistência é a dança do toré, essa dança coletiva, que, inclusive, chegou a ser proibida pelos fazendeiros. Por que os fazendeiros proibiram o toré? Porque, na medida que os indígenas se encontravam para dançar o toré, eles afirmavam a ancestralidade naquelas terras e a identidade indígena, porque é uma dança coletiva. Se você proíbe, você quebrava essa união. Mas, ainda assim, os indígenas faziam seus rituais escondidos nas matas, que era uma forma de resistência. E aí, não que tenha a ver no sentido de ser o mesmo tema, mas eu acho interessante como muitas vezes as mesmas pessoas que não querem afirmar o direito indígena às terras são as que apontam que os sionistas em Israel são donos da terra por conta da ancestralidade. Então, sabe, são só essas brechas que a gente consegue perceber e fala assim, poxa, cara, se o judeu ele é, né, supostamente dono daquela terra por direito ancestral, por que o nativo daqui não é? Por que vamos dizer assim, a demarcação da terra que era para demorar 5 anos, tá há mais de 35 aí, e a tendência é só postergar, né? Então João, são perguntas que ficam. João, você traz uma outra questão que tem me incomodado muito, o fato de ter feito teologia. A grande responsável de legitimar essa postura de judeus sionistas é o cristianismo. É a leitura da Bíblia. Veja só, a gente saiu do tema, um rápido parênteses. A ideia da conquista da terra prometida de Canaã pelos hebreus. Como assim? Conquistar se lá tinha uma série de povos que já habitavam o lugar. Aí um exemplo bem curto e rápido. A disputa de Davi e Golias. Na leitura judaico-cristã, Davi foi o vencedor, derrubou o monstro. Só que Golias está defendendo o seu povo diante da invasão dos hebreus. Então a gente precisa, como dizia o filósofo Walter Benjamin, fazer uma leitura da história contra pelo. O pelo está numa direção, você pinteia o contrário. Então a gente precisa reler a Bíblia e entender que os hebreus invadiram as terras de Amorreus, saduceus, filisteus. O Golias era filisteu. E quando há essa guerra, eles estão defendendo. Então, filisteu, saduceu, Amorreu e todos os Zeus, daqui, que são vários povos com esse sobrenome, que deve ter um sentido até preconceituoso, que são nomes bíblicos, eles são os povos indígenas da época, são os povos nativos da época, que estão reagindo à invasão dos hebreus, e depois são chamados judeus e outros israelitas. Então, isso é importante. O cristianismo, de certa forma, a nossa formação cristã, judaico-cristã, legitimou essa ideia de conquista da terra prometida. Terra prometida, mas a terra já tinha dono. Que história é essa que Deus já prometeu o que é dos outros? Está parecendo o rei de Portugal, que doa a terra aos missionários, para os missionários criar missões. Mas o rei de Portugal tinha nada aqui? Tinha fazendeiro com atestado de Adão, por acaso? Testamento de Adão? Não. Então, essa leitura da Bíblia ela precisa ser questionada. A conquista da terra prometida é a invasão das terras indígenas, naquele lugar, naquele espaço. Eu recomendo um filme chamado A Vida de Brian, que nos ajuda a compreender muito aquele contexto. E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre o livro que o senhor publicou, né, que é Chucuru, Memórias e Histórias dos Índios da Serra do Urubá. Eu queria saber como que o senhor utilizou as narrativas orais e as memórias dos indígenas, né, da região para reconstruir parte, né, da história desse povo e qual a importância dessas fontes, aí sobretudo as fontes orais, né, para desafiar as versões hegemônicas sobre a história indígena. O livro foi resultado de uma tese de doutorado. E o que me incomodava é que no período da mobilização
pelos direitos indígenas na Constituição, esse é um período de muito conflito em Pesqueira, porque na medida que os indígenas se organizam, vão em caravanas a Brasília com outros povos indígenas no Nordeste, mobilizados pelos seus direitos na Constituição, os fazendeiros começam a ficar agitados e negar a presença indígena lá. Há uma pesquisa de iniciação científica, na verdade, um TCC, que uma moça vai entrevistar as figuras importantes de Pesqueira, né, os formadores de opinião, o prefeito, o padre, o radialista, e esses indígenas. Então, você tem respostas absurdas, até impensável. Alguém que disse que eles são extraterrestres, que vieram da Paraíba, como se diz que os Guarani não são do Brasil, vieram do Paraguai. Eles são formas, eles são invasores, nós, fazendeiros, que somos nativos. Então, qual é a pergunta que a pesquisa de doutorado tentou responder? Nesse momento em que os Chucuru do Urubá estavam mobilizados por seus direitos e para ser fixado na Constituição, sobretudo das terras, como é que eles relatam a garantia, o direito a essas terras, na medida que os fazendeiros estavam negando? Há um fazendeiro em Pesqueira que diz: esses índios perderam a língua subindo a Serra do Urubá. E esse mesmo fazendeiro vai dizer: aqui tem tanto índio como tem em Copacabana, quer dizer, ironizando. Então, eu fui ouvir os mais idosos, por que vocês dizem que a terra é de vocês? Aí eles vão narrar as memórias dos antepassados. Olha, essa terra nossa que meu avô contou, minha avó contou, que o fazendeiro expulsou, que o fazendeiro nos embebedou e trocou pela garrafa de cachaça, nos pressionou, tomou, era uma seca, e a gente precisava de um dinheiro para ir para São Paulo, para o Sul, fazendo... tá bom, vou dar o dinheiro, assina aqui, bota o dedo aqui. E quando a gente voltava, na verdade, a gente tinha entregado a terra a ele. Então, várias formas, subterfúgios criminosos que os latifundiários faziam, que é a oligarquia de Pesqueira, uma oligarquia decadente. Pesqueira é uma cidade extremamente conservadora, fascista. Ela tem uma tese, uma dissertação, a Germanófona do Brasil, quer dizer, uma cidade alemã. Lá teve um congresso do integralismo brasileiro, que era o fascismo brasileiro, que Plínio Salgado esteve presente, você vê a importância. Por outro lado, era uma cidade que circulava muito riqueza, que tinha uma agroindústria, várias fábricas, laticínio, doces e conservas, que invadiram as terras indígenas para o plantio do gado, o plantio de tomate, de fruteiras para essa agroindústria, tinham várias, circulava muito dinheiro, né? Então, Pesqueira tem essa ideia de progresso, e onde os índios são expulsos, onde os índios são deslocados para as cidades para trabalhar. Por esses 4 mil indígenas que moram na cidade na atualidade, formando um bairro específico indígena, que é o bairro Chucurus, porque foram trabalhar como operários nas fábricas, sem carteira assinada, no trabalho noturno, pesado. Então, a dissertação, a tese tentou responder isso. E a importância disso é porque, como você bem afirmou, existia uma história hegemônica. Por exemplo, o memorialista da cidade, toda a cidade do interior tem um historiador, né? Que, na verdade, não é um historiador, é um memorialista, um contador de causos, que às vezes presta um grande serviço à história porque colecionou documentos. Porque a diferença entre memorialista é que ele é um narrador, e o historiador, historiadora, critica essas narrativas. Qual é a diferença? O sujeito vai fazer lista de prefeitos, lista de nomes de famílias importantes. Cabe à reflexão histórica perguntar o porquê e criticar, analisar criticamente essas listas do memorialista. Então, havia uma narrativa hegemônica de um memorialista, por exemplo, que os índios desapareceram, que era o caboclo, Ferestino, e que legitimava as famílias, né? Invasores do território indígena. Então, as memórias orais, os relatos dos indígenas e das indígenas idosos e idosas, possibilitaram a voz deles. Eu não fiz nada de que organizar isso e, de uma certa forma, dar uma lógica, né, do tempo e do espaço e compreender como é que os indígenas dividiam a sua história, ou os marcos. Então, eu compreendi alguns marcos. A extinção do aldeamento, a participação na Guerra do Paraguai. Eles dizem que, após a volta, a princesa Isabel, o imperador perguntou: vocês querem dinheiro? Não, a gente quer nossas terras de volta. Então, eles dizem: as terras são nossas porque nossos antepassados derramaram sangue pelo Brasil contra o Paraguai. O mais interessante, eu não gosto dessa palavra,
é que foram matar os Guarani, né? Que é os paraguaios, indígena contra indígena. Né? Mas o importante é, então, outro marco é a liderança de Chicão, a participação na Constituição. Então, a partir dessas narrativas, eu organizei e sistematizei essas narrativas de pessoas que algumas já morreram, que têm essas memórias. E o importante é que essas memórias, como fontes históricas, e elas são reconhecidas como fonte histórica, apesar de alguns questionamentos positivistas, o que vale o verdadeiro ao documento escrito, mas a verdade é muito relativa. O documento escrito pela classe dominante, pelo poder dominante, em geral é mentiroso. Basta ver, o governo diz que a inflação é 3,5%, quando a gente vai no mercado é 20%. Então, o documento escrito não é critério de verdade. Ele também é passível de ilusão, de enganação. Então, não é só. As memórias são narrativas, são atualizadas, são importantes, e principalmente na questão dos indígenas, porque são as vozes silenciadas. Então, a importância da pesquisa com memórias orais foi essa, onde idosos relataram por que reivindicavam o direito às terras, porque eram as terras dos seus antepassados, que estavam lá no cemitério tal, em tal lugar. Então, há uma série de narrativas que lembram os processos de expropriação da terra, de invasão dos fazendeiros e também de resistências. Essas formas que eu descrevi ainda há pouco, de continuar os rituais de forma escondida, de continuar rituais, de silenciar diante da perseguição dos fazendeiros, de assumir que era um caboclo diante da perseguição dos fazendeiros. Então, são formas diversas da importância dos relatos das memórias orais. Certo, professor. Eu não quero mais tomar muito do tempo do senhor, que o senhor pode estar também. A gente fica conversando aqui até 3 horas da manhã, sem problema. Professor, com todo respeito. É assim, porque, para além de história, eu me interesso muito em entender sobre tudo aquilo que eu não costumo estudar. É que nem eu falei para o senhor, o povo chucuru em específico eu conheci a partir do momento em que eu fui pesquisar sobre o senhor. Entendeu? Porque como a gente fala, quando a gente fala que existe um silenciamento, não é que os povos indígenas não têm voz. É que os grupos que, vamos dizer assim, levam essas vozes para o grande público, não alcançam, não chegam, não se importam em chegar em povos como os chucuru. Então, para os nossos ouvintes, eu acho principalmente importante entender como a lógica do racismo e do colonialismo ela impacta em todo um ecossistema, em toda uma forma de organização social. E aí eu queria saber, professor, como que a gente pode superar a lógica do racismo, dos estereótipos que estão enraizados na nossa sociedade, né, que ainda influenciam o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né, muitas vezes reduzindo essas narrativas a perspectivas folclóricas ou marginalizadas, né? Como a gente pode superar isso para que, ao invés da gente falar sobre resistência do chucuru, falar sobre o modo de vida deles, falar sobre a cultura deles, né? Falar sobre como eles se relacionam com a terra, como eles enxergam a mãe natureza, né? Como que a gente pode romper com essa lógica? É uma pergunta muito importante. Essa lógica é uma lógica perversa e está aí presente. Então, precisa de algumas iniciativas. Por exemplo, a gente precisa negar a mestiçagem como forma de esconder as diferenças, violências coloniais e as desigualdades sociais. Nós precisamos reconhecer esse país como um país plural, com sociodiversidades, indígenas, africanas, ciganas, e sociodiversidade pensada como diferentes modos de ser, de estar no mundo e de existir, que são legítimos. Então, essa é uma segunda questão. E uma segunda questão é uma pesquisa crítica, honesta, e, para além das aparências, desnaturalizar aquilo que foi naturalizado pelos índios. Morreram, houve um genocídio. Não. Então, por exemplo, uma questão prática. Vamos ver os resultados do último censo IBGE de 2022. Pesquisar. Lá tem um quadro importante para compreender essa presença indígena no Brasil atual. E, fora isso, procurar leituras. Eu vou indicar algumas leituras aqui que são importantes. Por exemplo, existem vários sites na internet. Eu indicaria aqui um site, Os Brasis e Suas Memórias, organizado pelo professor João Pacheco de Oliveira no Museu Nacional. Esse site é uma biografia de várias lideranças indígenas no Brasil, homens e mulheres, mulheres e homens. Veja, quando é que a gente tem disponível no dia a dia
biografia de lideranças indígenas que foram importantes para a mobilização pelos direitos dos seus povos. Então, isso está lá na internet. Há um outro site que foi uma montagem de uma exposição maravilhosa que começou no Recife, organizada pelo professor João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional também, que eu fui convidado, tive onde participar, que está disponível na internet, que é Os Primeiros Brasileiros. É pensar o Brasil a partir do Nordeste e dos indígenas. Essa exposição virtual, com várias imagens, várias sugestões para discussão da temática indígena em sala de aula, também está disponível na internet. Eu indicaria também a Revista Brasileira de História, onde existe a Revista Brasileira de Ensino de História, que existe alguns números, inclusive o último, onde eu e um ex-orientando publicando um texto sobre a questão da temática indígena, como tratar a temática indígena em sala de aula. No caso, era sobre o trabalho indígena, que é um equívoco de pensar que o trabalho escravizado foi apenas africano, mas também indígena, né? Há, por exemplo, também um livro publicado pela colega Maria Regina Celestino de Almeida, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, chamado Os Índios na História do Brasil. Um livro de bolso, pequenininho, de fácil acesso, que ela evidencia as abordagens mais recentes sobre a história do Brasil, tudo isso que nós discutimos aqui. Nós publicamos, com uma colega, um livro, Ensino da Temática Indígena, está disponível no site da editora da UFPE. Então, pode ir lá no site. A Temática Indígena na Sala de Aula, esse é o título. Subsídios para professores, está na 3ª edição, disponível gratuitamente. Nós temos uma série hoje de sites, de pesquisas, principalmente na área de história. Eu indicaria também o site da APIB, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, que é o site oficial das várias mobilizações indígenas, assim também como o site da APOINE, que é a Articulação dos Povos Indígenas em Minas Gerais, Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Também está disponível na internet. Então, são formas da gente se apropriar. E aí, um recado irônico é jogar o celular fora e ler. Não existe. Quando eu digo jogar o celular fora, eu estou sendo irônico, é abandonar as redes sociais, porque a internet é uma ferramenta poderosa. Nós estamos fazendo um uso benéfico dela agora. Mas se você fica apenas na superficialidade, nas fofocas do Zap, do Instagram, isso não leva a nada. Então, é uma ferramenta poderosa, todos esses subsídios que eu indiquei estão disponíveis na internet, mas que a gente precisa ler de uma forma crítica. Então, se a gente se desliga das fofocas do Zap, do Instagram, e investe numa leitura, e aí passa por 2 aspectos, ou 3, a formação na licenciatura, então exigir que os cursos de licenciatura discutam história e cultura dos povos indígenas para o cumprimento da Lei 11.645 de 2008, e o parecer CNE, Conselho Nacional de Educação, 14 de 2015, que traz sugestões como trabalhar a temática indígena. Esse parecer foi publicado ali no período do impeachment da presidenta Dilma, e poucas pessoas conhecem. Ele regulamentou a Lei 11.645 de 2008, que são apenas 2 parágrafos. Então, o parecer é um documento de 11 páginas que vai discutir como é abordada a temática indígena, como pode ser abordada, inclusive com sugestões para o ensino. Então, observar essas publicações e ler, conversar. E para você, eu tenho uma sugestão. Você pode se inspirar no nosso trabalho e pensar um dos povos indígenas, quais foram as formas de resistência a partir das memórias orais que elaboraram e confrontar com registros da imprensa, os documentais, como é que o enxerente continuaram e permanece enxerente na atualidade. Por último, João, eu acho que era importante salientar, a academia sempre, muitas vezes, é vista como uma torre de cristal, né? Onde estão os iluminados e as iluminadas. E as nossas pesquisas, eu compreendo que ela tem que estar a serviço da sociedade, porque é a sociedade que paga nossos salários. Então, eu tive a honra e fiquei muito alegre que os Chucuru do Urubá moveram um processo contra as violências, contra as lideranças, o assassinato do cacique Chicão Chucuru em maio de 1990,
1998, e esse processo foi ouvido na Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. 16 anos depois desse processo foi ganho pelo Chucuru, e eu fiquei muito feliz que a minha tese de doutorado foi a base da argumentação para o Chucuru receber uma indenização de $1 milhão. E essa indenização foi paga no governo passado, que era explicitamente anti-indígena. Por quê? Porque se o governo não pagasse, o Brasil participa de vários acordos internacionais. E hoje, os países liberais ou não, que preocupados ou não com as minorias, colocam nas cláusulas desses acordos internacionais, inclusive acordos comerciais, o respeito aos povos indígenas, aos povos africanos, aos povos asiáticos. E se um país não respeitar, o acordo não é feito. Então, o governo passado, explicitamente indígena, indenizou o Chucuru em $1 milhão pela morosidade da demarcação das terras, pelas perseguições, assassinato de liderança, inclusive o cacique Chicão, em maio de 1998. E o livro, a tese, foi a base. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que isso, de uma certa forma, mostra que o conhecimento da gente tem que estar a serviço da sociedade, da população. Então, eu penso que todas as nossas pesquisas sobre a temática indígena, sobre os povos indígenas, devem ser isso, instrumentos, meios para fortalecer as mobilizações desses povos por direitos, sobretudo as terras que são invadidas. Os Chucuru, eles, hoje, atualmente, né? Eles têm o território deles demarcado ou ainda não, professor? O território Chucuru foi demarcado em 2011, após o assassinato do cacique Chicão, um assassinato horrível, 5 tiros por um pistoleiro a mão de fazendeiro, que depois foi provado pela Polícia Federal. Hoje os Chucuru produzem, se autossustentam, inclusive produtos orgânicos, que é comprado pela elite de pesqueira, pela oligarquia de pesqueira que era invasora dos territórios indígenas. É um povo que, de uma certa forma, é inspiração para outros povos a nível de organização. Tem um Cacicado, tem várias organizações, coletivos de mulheres, coletivos de juventude, coletivo de agricultura orgânica. Quer dizer, é um modelo de inspiração, inclusive chegaram a ganhar um prêmio nacional e, com esse prêmio, compraram um caminhão que serve de transporte de merenda no povo indígena. Então, é uma história de muita mobilização, muita persistência. Eu costumo dizer que, quando eu conheci o Chucuru, eles trabalhavam em pequenos pedaços de terra ou de alugado para os fazendeiros. Hoje, eles são donos das suas terras. Obviamente que é uma história de sangue, de perseguições, de luta, mas é uma história vitoriosa, como muitos povos no Brasil, muitos povos indígenas no Brasil, que conquistaram suas terras a partir de mobilizações, de organização, de apoio da sociedade civil. Por exemplo, o Chucuru conquistaram apoio de senadores, deputados, OAB. Isso é uma costura, é uma capacidade de organização importante, né? Ou, atualmente, o prefeito de Pesqueira é o cacique do povo Chucuru, eleito recentemente. Na Câmara de Vereadores, dos 9 vereadores, 5 são indígenas em Pesqueira. Então, são avanços, são conquistas fundamentais. Nós temos a ministra dos povos indígenas, Sâmia Guajajara, é deputada federal indígena eleita pelo Estado de São Paulo. Você tem 5 indígenas eleitos, apesar de ter uma bolsonarista, né, que é militar, mas são deputados federais lá no Congresso Nacional. Quer dizer, essas mobilizações indígenas, com sem número de prefeitos e vereadores em todas as regiões do Brasil, é resultado dessas mobilizações, dessa organização dos povos indígenas. Então, temos muito a comemorar e muitos ainda a conquistar, junto com os indígenas, nunca falando por eles, mas com eles, e colocando nossos estudos a serviço do fortalecimento de suas mobilizações por direitos, sobretudo aos territórios invadidos. Tá certo, professor. Muito esclarecedor. Tudo que o senhor falou, muita coisa eu não sabia. Na verdade, a maioria eu não sabia, tá? Não sabia. Muito importante o seu trabalho. Inclusive, inspira. Eu tenho alguns alunos, principalmente do Fundamental 2, 6º ano, 7º ano, que eles gostam muito, né? Como o senhor falou, não, um aluno ele é um filósofo por... Não, uma criança é um filósofo por, né? De forma quase que natural. Eles, de fato, eles gostam muito. Então, eu pretendo levar a história do povo Chucuru para eles, agora esse mês, né? Porque você sabe como é que funciona o estado, a escola, né? Mês do índio, enfim. Inclusive, antes da gente finalizar, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Essa origem do dia 19, né?
se origina em quê? Para que serve? Na prática a gente sabe que não serve. Só serve para a gente reproduzir estereótipo, né? Mas o dia 19, o dia do índio, qual é a história por trás dele? Bom, o dia do índio, como as outras comemorações, chama efeméride, ele surge para homenagear alguma coisa. Breve, falando de forma resumida, o chamado Dia do Índio surge num congresso no México, Congresso Indigenista Interamericano. Então, nesse dia, lá no México, nesse congresso, se decidiu cada país da América escolher um dia para homenagear a raça, né, nativa, né, os originários, como pensava na época. E o embaixador brasileiro, o representante brasileiro, voltando ao Brasil, falou para o presidente Getúlio Vargas, e ele, espertamente, que ele era um populista, escolheu o dia do aniversário dele. 19 de abril é o dia do aniversário do presidente da época, Getúlio Vargas, o pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Então, veja que coisa. Aí, o que é que Getúlio Vargas fez durante muito tempo, nos 15 anos que ele foi presidente? Ele trazia os índios do Xingu, a capital federal do Rio de Janeiro, armava um parque na Praia do Arpoador e fazia aquele carnaval. Então, chegou até a realizar um casamento entre um indigenista do SPI e a índia Ibicuí. Foi trazida lá do povo do Mato Grosso, depois a índia morreu. Quer dizer, era uma carnavalização. Então, os índios vinham dançar, falar, o exotismo, o folclorismo. Então, tem esse aspecto. Mas, posteriormente, o Dia do Índio foi apropriado pelos indígenas como um dia de denúncia, de protesto, assim como o dia 29 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então, tem esse aspecto. A gente historicizar a manipulação, a folclorização, o exotismo, mas também esse aspecto de denúncia. E, recentemente, no atual governo, foi mudado para Dia dos Povos Indígenas. Perceba que há uma amplitude maior. Não é Dia do Índio, é dos povos indígenas. E você já pensa em sociodiversidade e pluralidade. Então, essa é a história do Dia do Índio, mas o que mais me incomoda é como a professora, geralmente a maioria são professora, lá na educação básica, na educação infantil, pinta os meninos aqui, bota um cocado de cartolina e pede para imitar um índio americano. Que índio brasileiro não faz isso, né? Indígena brasileiro. Então, a pergunta é: que indígena está se pensando? Então, eu acho importante você discutir o chucuru para os estudantes compreenderem os indígenas fora do seu contexto, mas acho importante também discutir os xerentes, os povos indígenas mais próximos. Gostou do episódio? Siga, avalie e compartilhe o nosso trampo. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo um podcast independente e de qualidade para você. Acesse o nosso perfil no Apoia-se, no apoia.se/podhistoriapodcast, no link da descrição, e faça parte da nossa comunidade. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem.